E aí, pessoal? Comprar ou alugar a tua casa? Quando você casa, tem aquela pressão dos pais, familiares, amigos. Agora você tem que comprar a tua casa própria. Mas será? Vale a pena mesmo comprar a casa própria? O que vocês acham aí? Hein, amor? O que você acha? Vale a pena comprar a casa própria ou não? Ai, sei lá, sabe? Quando assim a gente é novo, quando a gente é jovem, né? Os pais, eles sempre nos aconselham, né, que a gente primeiro tem que fazer a nossa faculdade, a gente tem que se formar. Aí, segundo, né, a gente tem que comprar o nosso imóvel próprio, apartamento, casa, enfim, né? Então isso é meio que uma regra aí de vida, né? Ó, né? Vamos comprar a nossa casa porque nós precisamos, né? Ter a casa própria é segurança. Então é mais ou menos uma regra, né? Uma regra de vida. E aí vou responder essa pergunta para vocês. Depende de vários fatores. Depende do que é. Depende, amor, por quê? A casa própria, quando você compra, você vai ter que fazer cálculos para ver se entra no teu orçamento, se a parcela desse financiamento não tem tanta diferença de um aluguel de um imóvel da mesma característica. Então, depende. Depende também aonde você vai comprar esse imóvel que você está querendo adquirir, em que região que você vai comprar e quanto que é o potencial de valorização desse imóvel. Então, tem várias variações que você tem que analisar. A gente vai nessa live hoje mostrar algumas dessas variações e como você analisar para tomar a melhor decisão. Entende, amor? Isso é importante, né? É importante a gente ver todos os prós, os contras, avaliar todas essas questões, até para que você mesmo, né, consiga ter uma visão melhor disso, né? Você aí que já pretende comprar o seu imóvel ou tem, né, essa entrada já guardada, então hoje a gente vai mostrar aqui. Será realmente que comprar é a melhor opção? Por quê? Pensando em um financiamento, um consórcio. Quando você se compromete a entrar no financiamento, num consórcio, você está se comprometendo parte da tua renda, pelo menos uns 20 a 30 anos, algumas décadas. Então é importante você ter esse cuidado e analisar todos os prós, todos os pontos favoráveis e contras, né, amor? Porque para não tomar a decisão que depois, lá na frente, você possa se arrepender e possa comprometer o teu rendimento e até mesmo a tua qualidade de vida. Então, a gente tem que tomar essa decisão bem pensada, analisando todos os pontos, conversando entre o casal para ver, porque quando você adquirir um imóvel, você tem que abrir mão de algumas coisas, porque você vai ter que desembolsar um valor. Então tem que ter o acordo entre as duas partes, né? O marido e a esposa. Sem dúvida, né? Eu acho que a compra de um imóvel, ele é um salto muito grande dentro de um casamento. Então é uma decisão que você não pode tomar assim do dia para a noite, né? Isso é uma questão que ela tem que ser muito bem pensada, né? Muito bem analisada. Você tem que fazer cálculos em cima disso para ver se realmente é viável ou não. Tem que ver questões ali a respeito de local, né? Se o local ele é adequado, né? Se está ali dentro das tuas próximo do seu trabalho, enfim, né? Tem muitas questões aí que a gente precisa analisar. E não só o imóvel em si, né? Não só saber se o imóvel realmente cabe no nosso bolso, mas diversos fatores, né, que a gente precisa analisar. Um dos fatores é quando você adquire um imóvel, você está numa condição financeira naquela época. E até mesmo, vamos pensar, você acabou de se casar e vai comprar um imóvel. A tua família é você e tua esposa. Depois vem os filhos. Então, algumas vezes você vai precisar de uma casa maior. E esse financiamento, quando você compra esse imóvel, ele vai ser adequado para a tua família daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque hoje a gente tem uma condição. A gente
nós somos dois, a gente acabou de se casar, pensando num casal que é recém-casado, mas vai vir os filhos, vai vir outros pontos, até mesmo a tua condição vai ser melhor e de repente você vai querer um imóvel de maior valor, de maior tamanho, numa região diferenciada, que algumas vezes a gente tem que tomar esses cuidados de não adquirir um imóvel para depois a gente não ficar com aquele imóvel parado, sem poder adquirir o imóvel que a gente almeja na época que a gente pode, né? E na verdade isso vai muito da mente, né, das pessoas, né? Foi incutido durante muito tempo essa condição para nós, né? Que ter a casa própria é uma questão de segurança, né? A gente se sente muito mais seguro tendo um imóvel próprio. E, gente, se for parar para pensar e analisar números de fato, não é bem assim, né? É necessário ver vários outros fatores para que a gente possa tomar uma decisão tão importante que é a decisão da casa própria. Até porque é um valor muito alto, né? Muitas pessoas não conseguem comprar o seu imóvel próprio à vista, né? As pessoas aí acabam se endividando, fazendo empréstimos, ficando 20, 30 anos pagando o seu imóvel. Então, por isso que é uma decisão que precisa ser tomada com muita cautela, né? Conversando com o seu cônjuge e também fazendo muita pesquisa de mercado. Isso é muito importante, tá? A gente precisa fazer pesquisa de mercado, porque da mesma forma que você pode comprar um imóvel, né? Um imóvel ali dos seus sonhos que seja um valor agregado muito alto, mas você também pode encontrar um outro imóvel que seja, né, se adeque aos teus sonhos, mas que esteja num valor muito abaixo do mercado, um valor melhor, né? É um valor que você consiga se ajustar dentro do orçamento familiar, porque isso existe também, né? Às vezes a gente acaba buscando no mercado, né? Tem no mercado, às vezes a gente encontra no mercado imóveis que, né, por algum fator ele esteja sendo vendido um pouco abaixo do mercado, porque às vezes a pessoa, né, está apertada, está endividada, precisa vender aquele imóvel muito rápido, então tem essas condições também que podem vir a entrar aí, né, dentro da nossa, das nossas escolhas. Que até mesmo completando o que a minha esposa tá dizendo, a gente tem que ver as condições. Hoje tem condições de compra de imóveis, por exemplo, um imóvel que precisa de uma reforma, o valor de mercado dele vai ser mais abaixo para adquirir. Um imóvel em leilão, ou um imóvel, eu vou comprar, em vez de comprar um imóvel pronto, eu vou comprar um terreno e construir. Algumas vezes são algumas opções que você pode tomar a decisão para trazer, para adquirir esse imóvel por um custo mais barato. Mas vamos lá. Quando que a gente deve comprar uma casa própria, não é? 4 pontos a considerar a compra do imóvel. Primeira condição, sua condição financeira no momento. Tua condição financeira, você tem que pensar que não pode ultrapassar de 30% da tua receita a parcela do imóvel. Então, se eu ganho R$1.000, a parcela do imóvel tem que ser 300 no máximo. Se eu ganho 10 mil, R$3.000. Ele não pode passar de 30% da tua receita, para não comprometer a tua receita e comprometer o teu orçamento. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, tem que ser 30% do teu valor, a parcela. Segundo ponto, qual que é o valor de entrada que você tem que dar? Você tem esse valor inteiro? Será que vale a pena parcelar? Se você parcelar, você vai comprometer por alguns meses o teu orçamento. Será que vai encaixar no teu orçamento? Então a gente tem que ter cuidado. Se a gente tiver um valor considerável na conta do FGTS, que a gente pode utilizar para a entrada do imóvel, é bem interessante. Aí a gente soma esse valor do FGTS para a gente dar a entrada. Terceiro ponto, qual é a taxa de financiamento desse imóvel? Hoje as taxas de financiamento estão
bem abaixo, né? Principalmente o ano passado. Esse ano já deu uma aumentada por causa da estabilidade da economia no Brasil, por causa da taxa Selic está aumentando. Mas o que acontece? O ano passado ela estava muito baixa, mas o que os bancos faziam? Fazem, né, até hoje, né? Parte do financiamento, essa taxa de financiamento está atrelada à taxa Selic. Se, por exemplo, a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, aumentar, aumenta os juros que você vai pagar. Então, vai aumentar a parcela mensal que você vai ter que pagar naquele imóvel. Então deixa eu ver se eu entendi. Se a taxa Selic, ela aumentar, o valor da minha parcela aumenta também? Também, se o teu financiamento do imóvel tiver parte dessa taxa de juros entrelaçada à taxa Selic. O Itaú, até mesmo tem as propagandas do Itaú que eles estão falando da menor taxa de financiamento, mas está muito ligado à taxa Selic. Então, a princípio é uma taxa bem baixa, mas se a taxa de juros subir no país, tende a aumentar bastante os juros que você vai pagar e com isso vai aumentar o valor das tuas parcelas. Então tem que tomar muito cuidado nas taxas e nos juros. E outra coisa, não é só juros em relação à compra do imóvel. Os bancos eles cobram tarifas, eles cobram uma tarifa de operação, tarifa para liberar o cadastro. Cada banco tem suas peculiaridades, então a gente tem que cuidar com essas taxas e os juros. Quarto ponto, quanto que esse imóvel pode valorizar? A gente mora numa cidade onde que imóvel valoriza muito, né, amor? Com certeza, pessoal. Então, quanto que esse imóvel pode valorizar daqui a 5 anos? Se eu comprar ele por 200 mil, ele pode valorizar daqui a 5 anos para 500 mil? Então a gente tem que fazer essa análise, porque se ele tem um grande poder de valorização, a gente está fazendo um investimento para de repente vendê-lo e ter um lucro e conseguir comprar outro apartamento até melhor em outra região, mas a gente está pensando em valorização do imóvel. Então a gente tem que analisar o mercado, comprar um imóvel onde que possa valorizar. O imóvel onde já está todo estruturado, com shopping, onde não tem nada de melhoria naquele bairro, provavelmente ele vai ficar estável o valor do imóvel. Então é interessante ir buscar em algum lugar onde que possa ter a valorização, que possa vir um shopping, que possa vir uma atração que atraia bastante turista, alguma coisa que isso vai valorizar teu imóvel, tá? Então são esses 4 pontos que são importantes a gente analisar quando a gente vai comprar o imóvel, né? É bem interessante, né? A gente analisar esses pontos, são pontos bem fortes que a gente precisa sempre ver na hora de, né, decidir na compra de um bem, né, desse porte. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho nos valores e aí a gente vai mostrar se realmente, financeiramente, vale a pena comprar um imóvel ou não, amor. Que eu acho que é a grande pergunta do público que está nos acompanhando, se vale a pena ou não. Quanto que eu pago a mais quando eu compro um imóvel financiado? Na verdade, essa é a grande dúvida das pessoas, né? Porque assim, realmente eu não sei como fazer, né? Muitas pessoas também não sabem fazer esses cálculos para tomar essa decisão. Eu sei porque o Léo fez os cálculos, mas se fosse para eu fazer esses cálculos, eu não saberia. Então vamos aí, amor, vamos mostrar para o pessoal como que você faz, né, para descobrir qual que é a melhor opção. Se é comprar ou se é continuar morando de aluguel. Vamos lá, vamos pegar um imóvel de 500 mil como exemplo. Num imóvel de 500 mil, você teria que dar de entrada pelo menos 20% para você financiar o restante. Você não consegue financiar 100% do imóvel.
Os bancos pedem uma entrada de 20% e 80% eles refinanciam. Então você teria que já dar uma entrada de 100 mil reais. Então já começa você tendo que desembolsar do teu bolso 100 mil reais. No aluguel você tem que desembolsar no investimento inicial. Vamos pensar como investimento inicial. Seria 3 calções, né? Se você não tem fiador, ou se geralmente as corretoras, não é corretoras, imobiliárias? Imobiliárias, obrigado, amor. Imobiliárias, eles pedem 3 calções como garantia para você alugar. Então você teria que ter a entrada, o investimento inicial, os 3 calções, certo? Vamos pensar, qual que seria o valor de financiamento, né? Vamos pensar que a gente vai financiar os 80% em 30 anos, que são 360 meses, e vamos pegar uma taxa de 10% ao ano, uma taxa fixada, pré-fixada, que ele não vai ter variação, aí você não vai ter surpresas lá no futuro. Lembra que eu falei que as pós-fixadas, eles estão vinculados a uma taxa, por exemplo, a taxa Selic, e se aumentar a taxa Selic, aumenta a tua taxa de juros? Então, geralmente, essa taxa pré-fixada é um pouquinho mais caro, mas ela vai ter uma taxa, em média, hoje, você consegue uma taxa de 10% ao ano. Isso dá 0,80% ao mês, certo? Então, pensando nisso, o valor da tua parcela seria de R$ 3.392,64. Se fosse uma parcela fixa, não tivesse variações, né? Pela tabela Price, não pela tabela SAC. O que é a tabela Price e a tabela SAC? Depois eu posso fazer até um vídeo explicando mais aprofundada isso. Mas a tabela Price é a tabela onde você pega o valor total, parcela igualmente tanto o valor total como os juros. E você tem uma parcela igual, desde a primeira até a última. A parcela SAC, você vai pagando os juros maior no começo e você vai amortizando menos o valor que você pegou emprestado. No começo você tem um valor maior de parcela, mas as últimas parcelas elas ficam menores porque você paga menos juros. Essa é a grande diferença de uma forma com a outra. A gente pegou uma com a parcela fixa para vocês terem no orçamento. Então vocês vão ter quase 3.400 de custo mensal de parcela de financiamento. Fora condomínio, taxa de IPTU, taxa de lixo, todos esses outros custos, né? Se a gente for pegar esse mesmo imóvel de 500 mil, pelos indicadores, o valor de aluguel, ele representa 0,5% o valor do imóvel. Então, um apartamento de 500 mil, o aluguel seria 2.500 por mês. Mais condomínio, mas vocês também vão ter que pagar o condomínio se o apartamento for de vocês, certo? Então, vocês vão ter um custo mensal de 2.500 no aluguel e no financiamento de 3.400. Então, isso dá uma diferença de R$ 900 mensal que você teria a mais para você guardar, investir, até mesmo para comprar um imóvel. Nossa. Certo? Uhum. E aí a gente pensa, pô, mas acabou, Léo, então eu vou ter um custo inicial de 10 mil no financiamento e no aluguel eu vou ter de 7.500, que são os 3 calções, e vou ter uma parcela no financiamento de 3.400, arredondando, para uma parcela de 2.500 de aluguel, certo? Não é só isso. Se você compra um imóvel, você comprando um imóvel, você tem algumas taxas que você paga. Que é o quê? O ITBI, que você paga para a prefeitura do teu município. Então, ela vai variar de 2% a 4%. Eu estou colocando 2%.
Isso dá mais 10 mil que você tem que desembolsar. Já comprei imóvel, já desembolsei 100 mil, vou desembolsar mais 10 mil para pagar o ITBI. Aí eu vou ter os custos com o cartório para fazer a escritura do apartamento ou da casa. Isso representa mais ou menos 0,71% do valor do imóvel. Então já é mais R$ 3.500. Então, na verdade, você vai, no investimento inicial, se você compra imóvel, você já vai desembolsar R$ 113.500. Diferente de R$ 7.500 no aluguel. Nossa, é muita diferença. Justamente, amor. E aí você pensa, o valor mensal, eu vou ter que pagar mensalmente R$ 3.400. Uma diferença de R$ 900, porque o aluguel eu pago R$ 2.500. Então, se a gente for pensar que a nossa diferença do investimento inicial é R$ 106 mil e o valor mensal que a gente vai ter diferente é R$ 900, vamos pensar, vamos aplicar esse valor e resgatar daqui a 30 anos e vamos ver quanto que a gente teria. Qual o cálculo que eu fiz? Eu peguei esse valor de R$ 106 mil e investi numa aplicação em renda fixa, que tem um rendimento mais baixo, mas é mais seguro, um rendimento de 0,40% mais correção, para você não desvalorizar teu dinheiro. Um rendimento bem conservador, né, amor? Justamente. E eu fiz os pagamentos mensais de R$ 900 todo mês, durante 30 anos, com essa mesma taxa. Isso vai me render daqui a 30 anos, eu vou ter R$ 1.162.350 em média. Fora a valorização, a correção desse valor. Porque assim, o imóvel vai ter a correção dele. Nosso dinheiro, a gente está falando que é 0,40 mais a correção. Eu não estou colocando a correção do IPCA ou do índice da inflação, nenhum índice. Porque tem aplicações na renda fixa de um rendimento de 0,40 mais a renda, mais um indicador de inflação, por exemplo. Então você não vai perder dinheiro. Eu entendi, amor. Entendi perfeitamente. Então, se a gente for pensar, a gente consegue, com o valor que a gente está guardando e morando de aluguel, e a gente não vai piorar a qualidade de moradia, que a gente está pegando as mesmas características. Um apartamento no mesmo prédio, que vale 500 mil. Um apartamento das mesmas especificações, né? Então, a gente vai morar com a mesma qualidade e a gente vai ter o valor de mais de que 2 apartamentos depois de 30 anos. Nossa, então deixa eu ver se eu entendi. A diferença que você economiza entre pagar a prestação do imóvel e pagar o aluguel do imóvel, a sobra entre um valor e o outro, se você colocar na renda fixa, né? Se você investir na renda fixa durante 30 anos, que seria o período que você pagaria as parcelas do apartamento que você está comprando. Então, se você investisse durante 30 anos, essa sobra entre um e o outro, você teria o valor, no final desses 30 anos, de 1.162.000, é isso? Isso mesmo, amor. A mágica dos juros compostos, pessoal. Para você multiplicar a tua riqueza. Juros compostos, os bancos adoram trabalhar com eles, porque eles conseguem ganhar muito dinheiro com eles. É só ver, né? Quando você fica com uma dívida de cheque especial ou cartão de crédito por algum tempo, olha como que essa dívida fica gigantesca. Isso aí a gente está usando os juros compostos ao nosso favor. Então os juros compostos, eles enriquecem os bancos, né? A partir do momento que a gente não
né, faz uma gestão financeira inteligente na nossa vida, mas o contrário também né? A gente também pode, né, ganhar com os juros compostos, né? Ou seja, investindo, né, fazendo os melhores investimentos. E esse caso é um desses casos, né, amor? Isso a partir mesmo. do momento, olha só, que você faz uma conta, né, como essa que o Léo fez, entre comprar um imóvel de 500 mil e alugar um imóvel também da mesma qualidade, com o mesmo conforto, que vale 500 mil e que você, né, paga ali um aluguel todo mês. A partir do momento que você faz essa conta matemática, né, porque a matemática ela é exata, né, não tem como fugir disso. Você acaba vendo que você vai lucrar com isso. Lógico, gente, tudo tem um tempo de maturação, né? Não é do dia para a noite, né? Como no exemplo que o Léo deu aqui, são 30 anos, né? Os mesmos 30 anos que você vai pagar ali as prestações de um imóvel próprio, daqui 30 anos você vai ter esse dinheiro investido, que é essa diferença entre a parcela de pagamento do imóvel e o valor de entrada, né? Você vai investindo, você vai daqui 30 anos, você vai conseguir comprar 2 imóveis. Incrível isso. E outro ponto a ser considerado quando você compra um imóvel e tem, por exemplo, um apartamento, tem chamada de capital, você vai ter esse custo. A chamada de capital, geralmente, em poucos casos, bem poucos casos, é um inquilino que paga. Mas geralmente é o proprietário que paga. Então toda melhoria no prédio que você tem um apartamento, você vai ter que pagar. Você como inquilino não vai ter que pagar. Então mais outro custo, se a gente fosse apurar, ainda teria mais esse custo que a gente poderia aplicar para trazer um melhor retorno. Mas então, Léo, você está me dizendo que não vale a pena comprar um imóvel. Como eu falei, depende. Por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso, tá? A gente tem um imóvel que a gente tem financiado, que eu comprei antes de conhecer minha esposa. Comprei com uma entrada que eu usei o FGTS, que é um dinheiro que estava parado, que não traz nenhum rendimento, então não tive que desembolsar nada para dar a entrada, que aí valeu a pena. E eu consegui fazer pela Minha Casa Minha Vida naquela época. Que as taxas da Minha Casa Minha Vida são muito menores, né? São muito baixas. Hoje a parcela do financiamento que a gente paga, ele é bem menor. Tanto a parcela como o condomínio, todos os custos do imóvel é mais baixo do que a gente recebe de aluguel por o mesmo imóvel. Então, na verdade, eu estou conseguindo lucrar com a valorização do imóvel e eu estou gerando, apesar de ser bem pouquinho, mas eu gero todo mês um rendimento pequeno do meu imóvel com o aluguel que ele gera, porque a parcela é muito baixa. Então, nesse caso, a gente sugere que vocês façam, porque se torna um bem que vai valorizar, se você escolher uma localização que tenha potencial de valorização, como é o nosso caso, né? O nosso imóvel a gente pagou 120 mil e agora ele já valorizou em menos de 5 anos para 200 e tem possibilidade de valorizar mais. Então, nesse caso, vale a pena adquirir o imóvel, até mesmo se for para alugar, né? Então, por isso que é importante fazer conta, pessoal. Se a parcela do financiamento ficar bem próxima do valor que vocês pagariam no aluguel do mesmo imóvel, aí é uma decisão, aí vocês podem pensar em comprar um imóvel, porque vocês não vão ter um custo adicional de moradia, não vai aumentar no orçamento de vocês a moradia. Agora, se ficar um valor muito mais alto, o valor da parcela do que seria o aluguel, aí vocês têm que pensar diferente. E tem um outro fator aqui bem importante que é interessante a gente colocar, que as coisas elas podem mudar, viu?
A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? De repente, você é empresário, né? Você pode acabar tendo problemas ali, acabar fechando o comércio, ou você perde o emprego, né? Fica sem renda. Então, uma das coisas que o aluguel, ele, né, te deixa mais confortável é que você pode pular de um apartamento que te custe um aluguel bem mais alto para um outro que possa encaixar ali dentro das tuas possibilidades. E se acontece, né, algum imprevisto assim mais sério e você tem parcelas, né, fixas né, de pagamento de um imóvel próprio, aí o negócio já fica mais complicado, né, amor? Com certeza. Então, pessoal, vamos partir aqui para as vantagens e desvantagens. Vamos ver quais são as vantagens e as desvantagens de morar de aluguel e ter o seu imóvel próprio. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar pelas vantagens de ter um imóvel próprio. Ter estabilidade de locação onde mora. Então, quando você compra um imóvel, você sabe que é ali, né, que você vai viver com a tua família. Então, se essa é realmente a ideia, né, a ideia sua, de sua esposa, né, de criar os seus filhos e viver naquele local, naquele bairro, né, naquele imóvel durante muitos anos, então isso sim é uma vantagem para que você compre o seu imóvel próprio. Pode montar a sua casa como deseja, pois o imóvel é seu. Outra vantagem bem legal de se ter um imóvel, né? Você pode colocar móveis planejados, você pode decorar da forma que você quer, né? Você pode derrubar uma parede, né? Juntar sala com cozinha, fazer todas aquelas reformas lá que a gente sempre, né, gosta de fazer. As mulheres principalmente adoram, né? Fazer reformas aí, gostam de mudar a casa. Então essa que eu vejo, né? Eu particularmente vejo que essa é uma das vantagens de se ter um imóvel próprio. Hoje nós moramos de aluguel, né? Nós alugamos o nosso imóvel próprio e moramos de aluguel, porque onde nós moramos para nós é muito mais viável, né? Próximo do nosso trabalho, enfim, né? Qualidade de vida melhor. Mas se eu fosse optar por ter um imóvel próprio, eu acho que essa seria a maior vantagem que eu, né, veria nesse caso. Outra questão é a valorização. A partir do momento que você adquire um imóvel, como o Léo já falou, então esse imóvel ele tende a valorizar. Então aquele valor que você pagou, né, lá há 5, 10, 20 anos atrás, você acaba aí tendo, né, uma valorização bem maior, né, e dependendo também do local onde você compra esse imóvel, né, qual bairro, né, se é um imóvel na praia ou se é um imóvel, né, onde é propenso a vir mais lojas, mais comércios, um shopping center, né, algo assim que você veja que vai, que vai valorizar, né? Então essa é uma das vantagens também. Outra é ofertas mais atrativas devido à baixa do mercado. Então, quando a gente tem o nosso dinheiro ali, né, que a gente sempre fala que a gente precisa ter pelo menos 10% de entrada do imóvel, né, para que você possa adquirir um imóvel, a gente sempre tem aqueles imóveis assim que ou a pessoa, né, tá muito endividada, precisa vender o imóvel às pressas e tal. Então, quando eu falo em ofertas mais atrativas, é porque o mercado está cheio de ofertas atrativas, né? Não só imóveis muito caros, mas a gente também consegue encontrar opções mais em conta, ou às vezes alguma situação ali que o proprietário está passando, precisa queimar esse imóvel e você acaba tendo a sorte aí de encontrar fazer um bom investimento. Bom, vamos falar das desvantagens então de ter um imóvel próprio? Custo elevado. O imóvel ele deve corresponder às suas expectativas futuras. Quando a gente fala em custos elevados, a gente está falando realmente da questão, vamos supor, né? Você compra um imóvel e naquele momento é só você e sua esposa. E a família cresceu.
né? Então agora vocês não são mais 2, vocês são 3 ou vocês são 4, né? Ou vocês querem expandir aí a família, vocês precisam de um escritório porque vocês montaram uma empresa, né? Querem ter um local para colocar um escritório. Então aquele imóvel ali, ele já acaba não servindo mais, né? Então vocês acabam tendo custos elevados por causa disso, né? Às vezes querem fazer alguma reforma, né? Se for uma casa, quer ampliar essa casa, então vai ter custos. Outra questão também é desse imóvel tá muito distante do trabalho, né, de vocês, então os custos acabam aumentando aí por causa né, porque vocês têm um imóvel próprio, tá? Riscos financeiros. Comprar um imóvel requer um orçamento bem definido. O Léo já falou sobre isso, né? Para que você tenha condições de comprar um imóvel próprio, você precisa ter a sua vida financeira muito correta, né? Muito redondinha, né? Você tenha recursos para estar pagando esse imóvel, né? Pagando certinho esse imóvel, pagando as prestações para que você não atrase, até porque os juros, né, amor, são bem altos, né? Sim. Quando a gente acaba não pagando as parcelas do imóvel. Então é muito importante que você tenha o teu orçamento bem equilibrado, as suas contas bem equilibradas. Por isso que a gente fala muito sobre gestão, né? Gestão financeira equilibrada, né? Hábitos financeiros equilibrados, tá? Então seria isso. Bom, vamos falar agora sobre as vantagens de você morar de aluguel. Será que tem alguma vantagem a gente morar de aluguel? Tem sim. Então, a possibilidade de planejamento, né? Ou seja, planejar rendimentos para aquisição futura. Como o Léo já explicou ali, né? Através de cálculos, quando você mora de aluguel, você tem a possibilidade de gerar você tem a possibilidade de guardar, né? Separar uma parte dos valores dos teus recebíveis, né, amor? Quer colocar isso melhor pra gente, amor? Então, nesse caso, vocês têm como separar parte da tua receita mensal, uma parte mais robusta, para aplicar num futuro melhor, num objetivo, num sonho. Se o sonho é a casa própria, vocês podem adquirir a casa própria quitada em menos tempo, se vocês utilizarem os juros compostos ao favor de vocês. Nesse pensamento, em relação a ter esse valor para você guardar mensalmente, ou até mesmo se você tem um dinheiro que é 20% da entrada, aplicar em um rendimento, você consegue ter essa casa própria quitada mais rápido. Ou até mesmo, eu não posso esperar tanto tempo, mas de repente você possa fazer um planejamento de comprar um terreno e fazer tua casa, ou até mesmo ver as opções quando você tem em espécie o valor total do imóvel. Muitas vezes você consegue um negócio melhor. Então você pode ir para um leilão da Caixa, um leilão dos bancos, né? Em relação ao imóvel, para você adquirir teu imóvel por 30%, 40% menos do valor de mercado. Então, nesse ponto, você consegue fazer melhores negócios. É isso aí. A próxima seria a praticidade do dia a dia, ou seja, você pode escolher um imóvel que seja compatível à sua rotina. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode escolher um lugar que seja próximo do seu trabalho, próximo da sua família, né, dos pais, né, ou próximo da praia, né, de algum outro local que você goste muito. Então, a gente tem essa praticidade quando a gente mora de aluguel, né? Vamos supor, né, se você tem um trabalho, né, e você muda para um lugar um pouco mais distante, então você também pode entregar esse imóvel, né, e morar mais próximo, enfim, seria isso, né? E como eu já falei, né, a questão da mobilidade é justamente o que eu estava falando aqui, né? Você tem mobilidade,
Ou seja, se você receber uma oferta de trabalho, né, em outro estado ou em outro país, você tem como se livrar desse imóvel o mais rápido possível, né? E partir para um próximo imóvel. Bom, vamos ver quais são as desvantagens de morar de aluguel? Reparos e manutenções. A maioria das vezes, quando acontece alguma coisa num imóvel que é alugado, na maioria das vezes a responsabilidade é do proprietário. Mas quando essas questões, elas são, quando acontece isso você acaba gerando, né, esse tipo de situação dentro do apartamento ou da casa, é você que tem que arcar com aquela manutenção, né? Vamos supor, vamos colocar um exemplo aqui, você acaba mudando um móvel de lugar e bate alguma coisa pesada na parede e quebra a parede. Então você tem que fazer reparos, né? Ou, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? Você acabou quebrando um lustre, alguma coisa assim. Lá vai você, né? Reparos também. Ou acaba acontecendo alguma coisa na torneira, ou no banheiro, ou você fura uma parede e acaba furando um cano, né? Tudo isso vai sair do seu bolso. Então, essa seria uma desvantagem, né? Você fazer manutenção num imóvel que não é seu, né? Até porque também foi uma tragédia, né? Então, não tem muito como fugir, né? Bem isso, né, Se o imóvel fosse seu ou alugado, você teria que fazer as manutenções da mesma forma. Mas até para acrescentar um pouquinho, amor, mas nesse ponto, também, por exemplo, se você aluga um imóvel, todo o imóvel é branco, todas as paredes são brancas, você pintou de outra cor. A minha, nem todas são brancas. Eu fui lá e pintei de outra cor. Quando a gente for entregar esse imóvel, a gente vai ter que pintar todo ele de branco. Porque... já teria que pintar, né? Mas assim, para você tirar uma cor que nem a cor, né, que eu coloquei, uma cor cinza escuro, é mais difícil, vai mais tinta, vai mais mão de tinta, né? Então é mais complicado, porque por mais que esteja bonito e tal, né, ou com papel de parede bonito, você vai ter que arrancar o papel de parede antes de você sair do imóvel. E é mais custo para você. Com certeza. Bom, questão de burocracia de contrato. E essa é uma das partes mais chatas que um locatário tem quando vai locar um imóvel, principalmente imobiliária, né? Então, tem comprovação de renda, né? Muitas vezes pede fiador, né? Hoje tem outras possibilidades muito mais fáceis aí no mercado, né? Tem o calção ali que você faz com o teu cartão de crédito, mas até um tempo atrás não tinha essas condições, né? E você precisa ter fidelidade, né, no prazo contratual, né? Então, essa seria uma das desvantagens e uma das grandes dores de cabeça para as pessoas que, né, precisam, né, alugar um imóvel. E outro seria o locatário pedir o imóvel. Esse eu Nossa, acho que a gente já passou por isso. Esse é um dos piores, né, amor? A gente morava num apartamento que a gente adorava, assim, super teteio, um apartamento bem bonito, bem bonitinho mesmo, a nossa cara. E deu menos de um ano, as pessoas, os donos dos apartamentos mandaram uma cartinha: olha, infelizmente a gente vai embora da nossa cidade, a gente vai querer morar aí e tal, a gente dá 3 meses para vocês saírem. Nossa, eu chorei, eu fiquei muito triste, eu não queria sair de jeito nenhum, eu fiquei braba. Eu disse, nossa senhora, aí, enfim, né? E infelizmente a gente tem que sair, porque o imóvel não é nosso. E daí tem a dor de cabeça, né? Você vai, né? Apesar de que você não precisa fazer nada no imóvel, mas daí você tem as custas com a questão da mudança, né? E é muito chato ficar mudando de um lado para o outro. Bom, e por último, gente, a instabilidade do aluguel. Você quer falar um pouquinho sobre isso, amor? Sobre essa variação de preços de aluguel? Muitas vezes aqui na nossa região, principalmente,
as imobiliárias, eles variam o valor bastante, né? Eles sempre buscam, depois de um ano, querer reajustar, algumas vezes querem reajustar acima dos índices colocado em contrato, eles falam que o proprietário quer o imóvel, mas na verdade o proprietário não quer o imóvel, ele só quer para alugar por um valor mais caro para outra pessoa, né, amor? Então, essa instabilidade que também é um ponto bem desfavorável, né? Então, você tem que lidar ano a ano com a imobiliária ou com o proprietário do imóvel e mostrar que você é a pessoa certa para ficar no teu imóvel quando você não quer sair daquele imóvel é um grande ponto a ter que levar em consideração, né, amor? Então é isso aí, pessoal. Agora, quem tá com dúvida, né, já não tem mais dúvida, né? Quem tá com o dinheiro aí da entrada guardado, né, já pode tomar uma decisão, né? Mas é muito importante que você sempre estude o mercado, você busque orientações, né, principalmente de pessoas que conhecem a respeito. E nunca haja por impulsividade, né? Porque às vezes a gente acaba entrando em umas situações assim complicadas, né? A gente tem que ter muita segurança antes de você comprar um imóvel, você buscar corretores de imóveis que sejam, né, pessoas qualificadas e de boa índole. No mercado tem muitos, mas assim, é o dinheiro de vocês que está em jogo, né? O orçamento familiar de vocês que está em jogo. Então, a gente tem que ter muita cautela e muita inteligência para tomar uma decisão muito importante, que é a compra da nossa casa própria. Tá bom, gente? Não é errado comprar a casa própria, a gente não está dizendo aqui que é errado ou você não deve ter, não, muito pelo contrário. Mas o que a gente está querendo informar para vocês é que esses cálculos, eles estão aí para que vocês possam tomar a decisão, né? Que às vezes investir o dinheiro durante um tempo é muito mais vantajoso do que você ir lá e se endividar e depois passar por uma situação difícil. É isso que a gente está querendo colocar aqui, não é isso? E não só isso também, né, amor? Muitas vezes a gente compra um imóvel e pela condição financeira que a gente se encontra depois de um tempo, a gente tem que torrar esse imóvel por causa das dívidas. Então, por esse motivo, é importante você analisar todos os pontos antes de comprar um imóvel. Se tiverem alguma dúvida, nosso canal aqui a gente explica em relação a hábitos financeiros saudáveis, como você lidar melhor com o dinheiro. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um direct no nosso Instagram, pode fazer pergunta nos nossos vídeos, que a gente responde todas as perguntas no nosso vídeo, nos nossos vídeos do YouTube, do Facebook. Na nossa bio tem nosso canal do YouTube, nossa página no Facebook. Se inscrevam lá no nosso YouTube, viu? Aperta o sininho lá para vocês estarem recebendo os nossos vídeos novos toda semana. A gente tem vídeo todo dia e vídeos maiores na quarta e na sexta-feira, às 9 horas da noite. A gente sempre posta toda quarta e sexta-feira vídeos mais robustos, né? Então, e perguntem. A gente está aqui para orientar, para mostrar os melhores caminhos para vocês. Então, nossa missão é trazer educação financeira para os casais. A gente sabe que no nosso país falta muita educação financeira na sala de aula. Então, a nossa missão é trazer esse conhecimento que a gente tem pelos nossos acertos e erros, que a gente teve bastante erro, mas a gente também teve bastante acerto. Então, é importante a gente estar sempre trazendo esse conhecimento para vocês. O que precisarem, a gente sempre vai estar à disposição, né, amor? É isso aí, pessoal. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Na quinta-feira a gente vai ter mais uma live e a gente vai se encontrando por aí, tá bom?
Fiquem de olho nas nossas informações, acessem os nossos canais, nos sigam ali, né, no Instagram, Facebook, YouTube, tá? Que a gente sempre vai estar colocando informações aqui importantíssimas a respeito de finanças para casais, tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês e até quinta-feira. Tchau!